E se você pudesse construir mais músculos malhando durante certo horário do dia? E se certos exercícios fossem mais propensos a, na verdade, te fazer ganhar gordura corporal? Isso não seria uma informação necessária de se saber se o seu objetivo é melhorar a estrutura do seu corpo? Bem, acontece que existem muitas coisas importantes que a maioria das pessoas simplesmente não sabe sobre fazer exercícios. Por isso, hoje eu quero te mostrar as 10 coisas mais importantes que você provavelmente não sabe em relação ao levantamento de pesos e os exercícios. Mas, primeiro, vou começar respondendo que, na verdade, existe um horário melhor do dia para treinar em relação aos objetivos de ganho de força e construção muscular. De acordo com a ciência, você provavelmente fica mais forte à noite e constrói mais músculos com os treinos noturnos em comparação com os treinos realizados mais cedo. Entenda uma coisa: o corpo possui um relógio interno conhecido como ritmo circadiano. Ao longo desse ritmo circadiano, você fica mais forte, mais rápido, e com um nível hormonal mais ideal em determinados momentos do dia. Por exemplo, em um estudo de 24 semanas, pesquisadores compararam um grupo que realizou treinos entre 6 horas e 30 e 10 horas, e um segundo grupo que treinou entre as 16 horas e 30 e 22 horas. Os resultados mostraram que aqueles que treinaram no final do dia ganharam muito mais músculos, e você pode constatar isso no gráfico incluído neste estudo. Outros estudos também encontraram resultados semelhantes. Por exemplo, alguns fisiculturistas foram divididos em dois grupos. Um que treinou antes das 10 horas, e outro que treinou depois das 18 horas. E mais uma vez, os fisiculturistas que treinaram no final do dia ganharam significativamente mais músculos. Então, por que será que os treinos noturnos são mais eficazes para adquirir força e crescimento muscular? Bem, primeiro, os indicativos do anabolismo muscular pós-treino são maiores mais tarde no dia. Segundo, você tem uma relação testosterona-cortisol mais favorável à noite. A temperatura corporal no core também tem picos mais tarde no dia, o que aumenta o metabolismo energético da ativação muscular, a eficiência do sistema nervoso e o fluxo sanguíneo para os músculos. Tudo isso faz com que você tenha um melhor desempenho, progredindo mais rápido. Assim, se a sua rotina permitir, você deve se exercitar preferencialmente entre 16 horas e 20 horas, embora uma orientação mais flexível seja treinar em algum momento entre 14 horas e 30 e 23 horas. Seguindo, algo que a maioria das pessoas não percebe, é que o treino de força não significa necessariamente te deixar melhor nos esportes. Só porque você está com músculos maiores, isso não significa que você agora consegue bater um martelo com mais força, jogar uma bola mais longe, correr mais rápido, ou acertar um soco mais forte. É claro que a força é a base de muitas atividades físicas. Por exemplo, para correr rápido, você precisa ter pelo menos uma quantidade razoável de força relativa nas suas pernas. Mas a força não é o único componente necessário no mundo real. Quando você constrói um certo nível de força, melhorar seu desempenho atlético de uma perspectiva física geralmente tem mais relação com se tornar mais potente do que se tornar mais forte, além de outras melhorias de capacidades. Então, se você estiver usando treinamento de resistência para se tornar melhor em outro esporte, certifique-se de treinar também especificamente para aquele esporte suas necessidades de potência, algo que você pode conseguir realizando treinos envolvendo coisas como pliometria, arremesso de bola medicinal, ou sprint drills. Outra coisa que eu aposto que você não sabe, é que algumas pessoas na verdade não respondem bem ao exercício. Existe um estudo onde 585 pessoas treinaram seu braço não dominante por 12 semanas, e em média, os bíceps dos participantes ficaram cerca de 19% maiores e o peso máximo que podiam levantar aumentou cerca de 54%. No entanto, a variedade de respostas diferentes ao treino foi enorme, como você pode ver no gráfico na tela que mostra as alterações percentuais na massa muscular dos participantes do estudo. Dessa maneira, você percebe que o participante médio aumentou o tamanho do bíceps em 19%, mas outra coisa que esse gráfico também nos mostra, é que alguns participantes não ganharam praticamente nenhum músculo, e outros até perderam algum músculo. Então, mesmo que todos tenham seguido o mesmo plano de treino, a genética desempenhou um grande papel nos resultados gerais. Agora, se você já tem treinado por um tempo e não viu uma quantidade de crescimento muscular que você esperava, isso não significa instantaneamente que você está geneticamente condenado e deve jogar a toalha,
porque existe um outro estudo que mostrou que não havia não respondedores quando as pessoas eram direcionadas em programas de treinamento personalizado, em vez de um programa que fosse para qualquer pessoa. Este estudo descobriu que todos os participantes dos programas personalizados ficaram mais fortes, enquanto apenas 64% dos participantes do grupo de controle conseguiram ficar mais fortes. Isso fornece mais evidências de que os não respondedores em estudos científicos não são necessariamente verdadeiros não respondedores. É mais provável que eles só precisem de uma abordagem mais individualizada, provavelmente com mais volume de treinamento. Então, se você estiver travado, tente aumentar a quantidade de séries que você faz para um determinado grupo muscular a cada semana. Seguindo, vamos falar sobre o cinturão de musculação, porque eles realmente não reduzem o risco de lesões e podem até aumentar esse risco. A maioria das pessoas tem a impressão de que os cinturões de musculação reduzem as lesões na região lombar, mas os cinturões de musculação podem na verdade causar mais lesões por duas razões principais. Uma é que o cinturão permite que você levante cerca de 5% mais de peso. Quando você levanta cargas mais pesadas, existe um maior risco automaticamente de lesão. A segunda razão é que, se você usar demais o cinturão, como as pessoas que você vê usando do início ao fim dos treinos, isso pode tornar os músculos que são naturalmente responsáveis por fortalecer seu core, em músculos mais fracos. Músculos como os abdominais transversais devem ficar mais fortes ao levantar essas cargas pesadas, mas eles não recebem o estímulo necessário se o cinturão fizer todo o trabalho para eles. A terceira questão é que o cinturão pode te dar uma falsa sensação de segurança, fazendo com que muitas pessoas levantem peso com uma postura inadequada. Mas isso não significa que você nunca deve usar o cinturão. Apenas lembre-se de manter uma boa postura e fazer muitas séries sem o cinturão, talvez com uma carga mais leve para fortalecer o seu cinturão muscular natural que circunda a região lombar e o core. Seguindo em frente, vamos falar sobre os exercícios unilaterais, já que eles são geralmente melhores do que exercícios bilaterais, se você puder escolher entre eles. Se você é como a maioria dos levantadores de peso, você faz principalmente exercícios bilaterais, que são exercícios onde você treina ambos os lados do seu corpo ao mesmo tempo. Um exemplo é o leg press. Exercícios bilaterais, no entanto, não são ideais do ponto de vista da construção muscular. Os exercícios unilaterais são realmente melhores em muitos aspectos, e referem-se a movimentos que você se concentra em um membro de cada vez. Alguns exemplos incluem o leg press com apenas uma perna, a fundo com halteres, ou desenvolvimento com halteres. Os exercícios unilaterais são melhores porque, antes de tudo, os seres humanos não evoluíram através de exercícios bilaterais. Quase todas as atividades naturais são unilaterais ou pelo menos assimétricas, como correr, arremessar, escalar, e assim por diante. Além disso, pesquisas nos mostram que, em comparação a malhar os dois lados ao mesmo tempo, os exercícios unilaterais geralmente proporcionam níveis mais altos de atividade muscular e produção de força por membro, comparado com os bilaterais. Os pesquisadores chamam isso de déficit bilateral. O déficit bilateral é especialmente prevalente em levantadores de peso iniciantes, embora seja muito comum em levantadores mais avançados também. Devido a essa diferença entre os lados, treinar cada um deles individualmente ajuda a garantir que ambos os membros recebam realmente o mesmo estímulo, em vez de acabar sobrecarregando mais para um lado do corpo. Outra razão pela qual os exercícios unilaterais são mais eficientes, é porque você geralmente acaba com níveis mais altos de atividade muscular fazendo os exercícios assim, o que pode torná-los melhores para o crescimento muscular. Além disso, isso não significa que você deva descartar todos os exercícios que usam os dois membros ao mesmo tempo, como supino e agachamento, porque graças ao déficit bilateral, você provavelmente vai conseguir levantar uma carga geral mais pesada usando ambos os lados, o que pode te ajudar a ficar mais forte e resultar também em mais crescimento muscular. Mas certifique-se de não fazer apenas supinos retos no banco, inclua também exercícios como supino com halteres para ter os benefícios do treinamento unilateral. A próxima coisa é a ideia de que, se você estiver lesionado, não deve se exercitar. E na realidade, a recuperação ativa geralmente é melhor do que não fazer nada. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, é que existe apenas uma pequena parcela de lesões que tornam impossível treinar qualquer outra parte do seu corpo enquanto você está lesionado. Por exemplo, mesmo se você tiver deslocado o ombro, você ainda consegue treinar a parte inferior do corpo. Além disso, pesquisas indicam que a recuperação ativa,
na realidade, acelera a recuperação do tecido principalmente por melhorar o fluxo sanguíneo para os tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos, em geral, recebem quantidades muito baixas de fluxo sanguíneo quando os músculos circundantes não estão ativos. Tendões e ligamentos têm cerca de 7,5 vezes menos fornecimento de oxigênio do que o tecido muscular. É por isso que leva mais tempo para se recuperar de uma lesão no tendão do que uma lesão relacionada ao músculo. Então, permanecer ativo ajuda a produzir células sanguíneas que transportam nutrientes para os tendões e ligamentos lesionados. Mas, não exagere. Se você sentir dor enquanto estiver se exercitando, para o que está fazendo? Você não deve sentir dor, porque se estiver sentindo, provavelmente está mais se prejudicando do que fazendo bem. Mas um leve desconforto ao se exercitar nesse período de recuperação é aceitável, e na verdade, pode acelerar o processo de recuperação. Outra coisa que você deve saber é que o deload é superestimado e geralmente não recomendado. O deload é realizado retirando-se completamente a quarta semana de cada mês, ou reduzindo o volume de treinamento ou a carga de peso naquela semana. Às vezes, se você treinou demais, esses deloads podem realmente ajudar. No entanto, os deloads geralmente não são benéficos, e em vez disso, podem ser prejudiciais. Um motivo para isso é que a fadiga muscular é um processo local, o que significa que, se o seu bíceps estiver fatigado, ele não vai afetar seu agachamento. Então, não há motivo para parar de se agachar só porque seu bíceps não se recuperou totalmente. O segundo motivo é que, quando você tiver superado o estágio de iniciante, seus músculos geralmente se recuperam de qualquer treino dentro de 72 horas, mesmo se você se exercitar muito e tiver feito um treino intenso. Então, não há motivos para ter uma semana de folga a cada 4 a 6 semanas. O que pode ser benéfico é uma carga reativa. Isso significa que, sempre que os seus músculos, articulações ou níveis de energia estiverem sobrecarregados, você pode pegar leve naquele dia ou pular o treino completamente. Não me entenda mal, isso não é uma desculpa para não treinar mais e pular os treinos, eu só estou dizendo que, se você está tão cansado que não é capaz de treinar pelo menos um pouco de forma decente, tire aquele dia de folga e deixe seu corpo se recuperar para o próximo treino. A próxima coisa que ninguém te diz é que malhar e ficar em forma definitivamente não é um mar de rosas. A maioria dos influencers do Instagram estão te enganando dizendo que vivem uma vida perfeita. Mas existem algumas desvantagens reais. A primeira desvantagem é que pelo menos um dos seus músculos provavelmente vai estar dolorido quase todos os dias da semana. Na verdade, em alguns dias, suas pernas podem parecer uma gelatina mole quando você descer as escadas. E pode ser extremamente doloroso simplesmente se agachar para sentar em uma cadeira. Você provavelmente também terá lesões ao longo do tempo. Apesar de existirem muitas coisas que você possa fazer para minimizar os riscos, não existe um colete à prova de balas para prevenir todos esses riscos juntos. Se você se esforçar muito no treino, provavelmente vai se machucar em um momento ou outro. A chave é estar mentalmente preparado e aceitar esses tipos de experiências negativas que vão acontecer com o treino. Dessa maneira, você não desiste completamente quando as coisas ficarem difíceis. Outra coisa que a maioria das pessoas não percebe é que o alongamento estático antes do treino na verdade prejudica o crescimento muscular e o desempenho no exercício. Um exemplo de alongamento estático é o sentar e alcançar, ou qualquer alongamento em que você precisa segurar aquela posição esticada por um certo período de tempo, geralmente entre 15 a 30 segundos. Embora todos os treinadores físicos pensassem que isso era uma boa ideia, acontece que o alongamento antes do exercício não reduz o risco de lesões, de acordo com uma meta-análise de mais de 360 estudos. Pior ainda, podemos dizer que os alongamentos estáticos podem até aumentar o risco de lesões porque relaxam o músculo antes da atividade, enquanto criam pequenos danos celulares dentro do tecido muscular que está sendo alongado. O alongamento estático também pode reduzir a força e a potência, especialmente se você mantiver a posição por muito tempo. Não demorou muito para que um estudo descobrisse que o crescimento muscular fica prejudicado após um alongamento estático de apenas 50 segundos antes de levantar pesos. Então, em vez disso, faça um aquecimento para elevar a temperatura corporal, e depois faça alguns exercícios específicos de aquecimento antes de começar com os exercícios de carga pesada. Por último, mas não menos importante, você tem que entender que realmente não existe uma fórmula mágica.
Especialmente os iniciantes estão procurando por aquele segredo mágico que vai fazer com que tenham um físico de um modelo fitness em tempo recorde. Suplementos, chás para queimar gordura, dispositivos eletrônicos especiais, planos de treino mirabolantes, métodos bizarros de dieta radicais, o que quer que seja, muitas pessoas estão procurando por alguma solução mágica. Desculpe te dar a má notícia, mas isso não existe. Não existem segredos que vão te ajudar a ficar definido amanhã. Tudo se resume àquela coisa chata e básica de equilibrar as calorias, ingerir proteína suficiente, seguir sua rotina de treinamento de resistência de forma progressiva, dormir o suficiente, e ter um sono de alta qualidade, e assim por diante. Essas são as únicas coisas que realmente funcionam. Então, em vez de pensar em uma solução mágica, concentre-se no básico e seja consistente com isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e clique no sininho. Vejo vocês em breve. Pump it.